Queridas irmãs, queridos irmãos, desejamos que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente onde nos encontramos todos nós e em nossos corações. Então, nos está sendo nos oferecida a oportunidade de falar do amorável Dr. Bezerra de Menezes. E nós gostaríamos de começar falando do planejamento, né, que todos aqueles que têm tarefas grandes, né, com muita complexidade, faz para que possa chegar a bom êxito, né? E o nosso companheiro, né, o querido Humberto de Campos, né, através da luminosa mediunidade franciscana de Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos fala, né, do planejamento de Jesus para o Brasil, para a América Latina. E descreve que, num dado momento, né, todos os guias dos países já existentes no planeta se reuniam, né, para tratar do futuro. Né? E junto com eles, não só esses guias, mas estavam outros tantos amigos de Jesus, trabalhadores de escola, né, da sua equipe, que gere o planeta Terra, e entre eles estava Ismael. Em dado momento, entra nessa assembleia o próprio Jesus. E ele portava uma bandeira branca, que Humberto de Campos descreve como sendo uma nívea bandeira. E ele encaminha-se para Ismael, né, o anjo Ismael, e entrega essa bandeira a ele. E no ato que Ismael recebe essa bandeira, surge nela a seguinte inscrição: Deus, Cristo e caridade. E Jesus fala para ele: Ismael, manda meu coração que você seja daqui para frente o responsável de um desses países que nós vamos descobrir, particularmente, né, aquele que fica debaixo do Cruzeiro do Sul, que é o símbolo do grande sacrifício do Mestre. Ismael, então, recebe esse compromisso. E vamos ver ainda no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, o próprio Ismael também, naturalmente, recebendo uma tarefa dessa, planeja, né, como cuidar disso e também seleciona entre seus amigos aqueles perfis que atendem às necessidades para a gestão do país Brasil. E Jesus havia dito para ele que no futuro transportaria, né, para esse país, Brasil, a árvore do Evangelho. Daí o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dado por Humberto de Campos a esse livro. Né? E Ismael também, com a sua equipe, começa a trabalhar a partir dali, naturalmente. Né? Mas num dado momento, o Brasil é descoberto, etc, etc. E já passava algum tempo, Ismael cuidando do Brasil, e ele numa reunião com a sua equipe, né, de trabalhadores, seus amigos, companheiros de trabalho, ele expôs para eles que o século XIX seria marcado pela chegada do advento do Consolador que Jesus havia prometido. E, em dado momento, ele caminha, né, para um dos seus amigos, né, e seus discípulos e falou-lhe assim: vais reencarnar com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, para criarmos o nosso núcleo de atividades espirituais, com os elevados propósitos de reforma e regeneração. Agora veja, gente, há quanto tempo vem sendo trabalhado não só o planejamento do futuro da Terra, como do nosso país, como a regeneração planetária. Né? E nós vamos ver, né, no final desse estudo, nós vamos ter a oportunidade de ver três livros, né, em que traz com clareza atividades atuais do nosso querido amigo, né, o amorável Dr. Bezerra de Menezes. E o que acontece? Esse discípulo, quando recebe essa orientação, essa informação de Ismael, ele naturalmente não resiste, né? E dos olhos do discípulo escolhido caíam copiosas lágrimas, descreve Humberto de Campos.
E daí, algum tempo, né, em 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, né, hoje se chama Jaguaretama, né, no Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, esse querido amigo nasceu lá no Ceará, uma cidade que tinha um nome não muito apropriado, né? Riacho do Sangue. E não deu outra coisa. Esse foi o primeiro, provavelmente o primeiro grande evento da missão do querido amigo Dr. Bezerra de Menezes. Vamos dar o nome dessa cidade, né? Influenciado naturalmente pelas boas almas, a cidade passou a se chamar Jaguaretama, né? Que é o nome dela hoje. A cidade onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, né? E esse doutor Bezerra cresceu lá no Ceará, né, até os 20 anos de idade. A sua família era uma família com posses lá. E ele tinha como propósito estudar medicina. E então ele partiu para o Rio de Janeiro no dia 5 de fevereiro de 1851. E no final, em 1856, ele já estava então formado, né, doutorando então na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E esse querido irmão tem muitas atividades dele, que naturalmente não daria para falar, né? Mas ele foi, assim que ele se formou médico, ele também fez concurso para uma das Forças Armadas do Brasil. E foi trabalhar como oficial médico nas Forças Armadas. Trabalhou lá um certo tempo, depois ele deu baixa e continuou a sua vida, né? Trabalhando normalmente e como sempre, né? Todos os seus atos, todas as suas ações eram naturalmente de um homem de bem. Aquele ser, né, que tudo faz com amor, com afeto, com a maior dedicação e com a maior lisura. Essa foi, sem dúvida alguma, é, é, esse foi, sem dúvida alguma, o traço maior da personalidade dessa alma querida que nasceu lá no Ceará e veio viver no Rio de Janeiro. E a história segue, né? E ele naturalmente, como todo encarnado, nós fazemos a reminiscência do passado. Então, naturalmente, na sua alma, ele percebia, né, nos refolhos da sua alma, que ele tinha compromissos sérios, né, com, com o país. Né? E ele só não tinha os detalhes absolutos, naturalmente, mas se fosse necessário, Ismael poderia se comunicar com ele e, quiçá, que não tenha sido feito isso algumas vezes. Né? Mas um belo dia, né, o Dr. Joaquim Travasso, né, era integrante do primeiro grupo espírita do país, o Grupo Confúcio. E ele fez a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, no ano de 1875, logo depois da codificação. Né? E Travasso, conhecendo, né, Bezerra de Menezes, a sua valorosa, né, personalidade, sabendo que ele era católico, né, grande católico, né, mas que tinha um nível de entendimento e de inteligência muito grande, ele acabou de traduzir o livro e foi até o Dr. Bezerra de Menezes e deu de presente a ele um exemplar. E o Dr. Bezerra recebeu aquele livro no centro da cidade, e ele morava em outro bairro, né? E quando ele recebe aquele livro, O Livro dos Espíritos, como todo bom católico, principalmente nessa época, né? no início, na primeira parte do século XIX, ele pensou, mas eu vou ler esse livro, embora esteja aí o Livro dos Espíritos, não vai me comprometer. E pegou o livro, né? Entrou no bonde no centro da cidade e foi para o seu bairro. E na viagem ele foi folheando o livro. Né? E uma coisa que impressionou extremamente a ele é que quando ele desceu do bonde no seu bairro, ele falou, mas eu conheço tudo isso que está aqui nesse livro. Para mim não é novidade. Ou eu já ouvi falar, ou já li. E aí a gente vê então a ratificação, né, da reminiscência do passado que ele fazia. É profundo conhecedor da obra de Kardec, um dos maiores defensores, né, da aplicação do Kardec em nossas vidas, que nós vamos poder ver daqui a pouquinho também, afirmações suas que corroboram com essa ideia. Né. E vida que segue. Né. Dr. Bezerra continua suas atividades e, e daqui a pouco ele já casado, a esposa desencarna, ele casa de novo, tem vários filhos, etc, etc. E num dado momento, ele começou a
refletir muito, desde o momento que ele leu o Livro dos Espíritos, muito sobre essa doutrina, né, dos espíritos. E num dado momento ele se decidiu por ser espírita. E aí, naturalmente, né, era um militar, político, empresário, etc, etc, que reconhecidamente católico, quando se torna espírita naquela época, deu um choquezinho, né? Então Bezerra, para não deixar dúvida nenhuma, né, no dia 16 de 8 de 1886, ele reúne, né, cerca de 2.000 pessoas no Salão de Honra da Guarda Velha, né? Era uma entidade que existia no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio o Dr. Bezerra anunciar sua decidida conversão ao Espiritismo, né? Então, olha quando ele chegou, né? 1886, ele oficialmente se torna espírita, né? E essa nobre alma, ele tinha realmente como missão, como Ismael colocou para ele, que era reunir, né, os espíritas, fazer a unificação dos espíritas. E tarefa que ele naturalmente começou e não parou. Ele ainda hoje faz isso, né? Quando a gente lê as mensagens recentes que chegam através de Valdo Pereira Franco, né, principalmente, chega de diversas maneiras, por diversos médios, mas normalmente nos eventos da FEB, a Federação Espírita Brasileira, ou das outras federações, o Divaldo faz uma palestra e na prece final, Dr. Bezerra se comunica. E quando nós analisamos, né, as comunicações do Dr. Bezerra, nós vamos ver não só a aplicabilidade para o momento que estamos vivendo, mas também para a continuidade da sua tarefa, que é a unificação do Espiritismo, e principalmente para o momento da regeneração. O quanto ele está envolvido, junto com Ismael, nessa questão da regeneração planetária, né? E aí, em 1883, né, já o meio espírita estava vivendo aquela contenda muito grande. Tinha aqueles que tinham preferência pela ciência, outros pela religião, outros pela o fenomismo, né, que é a ciência, né, outros pela filosofia. Então eram as três correntes, né, ciência, filosofia e religião, né? E Dr. Bezerra, naturalmente, espírito missionário, ele não se ateve a isso, não. Ele simplesmente deu um tempo, né? Achou que aquilo aí não ia levar a nada, né? E esse sentimento que estava no movimento espírita brasileiro naquele momento, levou à fundação da Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, no dia 2 de janeiro de 1884, no Rio de Janeiro, por Augusto Elias da Silva, que um ano antes, né, 21 de janeiro de 1883, já havia fundado a revista Reformador, que existe ainda hoje, né? Revista na qual, se você olhar no cabeçalho dela, na capa dela, né, tem lá a inscrição que apareceu na bandeira quando Ismael recebe a bandeira da mão de Jesus: Deus, Cristo e caridade, né? E Dr. Bezerra, então, continuou trabalhando, trabalha dali, trabalha daqui, né? E a comissão de propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu de escrever aos domingos no jornal O País, tá? Com o objetivo, né, de, primeiro, atender a demanda das pessoas que perguntavam sobre o Espiritismo e aprofundar os conceitos espíritas, né? E o amorável Dr. Bezerra de Menezes, né, o grande missionário, no jornal O País, então, ele institui lá uma coluna chamada Espiritismo Estudos Filosóficos, tá? E ele assinava com o pseudônimo de Marx, M-A-X, Max. E no período de novembro de 1886 a dezembro de 1893, ele escreveu com uma grande frequência no jornal O País. Isso teve tanta importância e tanta repercussão, gente, que mais tarde a FEB reuniu essas crônicas, né, que o Dr. Bezerra fazia ali, e criou exatamente uma obra, né? São 3 volumes que tem o título Espiritismo, Estudos Filosóficos, que está
no mercado essa obra. Às vezes alguns números têm até dificuldade para ser encontrado, mas são 3 volumes fantásticos que todo aquele espírita cristão, né, grande amigo de Bezerra de Menezes, desejoso de se conhecer melhor esse espírito, vai conhecer o ponto de vista de Bezerra de Menezes enquanto ele estava encarnado no Rio de Janeiro. Tá? E chegou então o ano de 1894. Tá? Bezerra de Menezes já estava com uma bastante idade, já aí, com 63 anos. Né? O ambiente mostrou tendência para melhorar e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar então o movimento espírita. E aí vemos, né, que quando Ismael fala para ele que ele vai reencarnar, avisa para ele, ó, muitos dos nossos companheiros já desceram e outros tantos vão descer. Então, quando a gente fala aí do fundador da FEB, né, e da revista O Reformador, não é só ele, não é só o Augusto Elias da Silva, né? Foram muitos, né? Nós podemos citar aí o Saião, né? E outros tantos que naquele tempo fazia parte do grupo Confúcio, né? O grupo espírita Confúcio, que o Dr. Bezerra era mais um deles. E quando eles percebem que tinha condições de dar uma nova direção à FEB, que todo aquele conjunto de pontos de vista, de interesse, né, dos que preferia a filosofia, dos que preferia a religião, dos que preferia a ciência, né, dos que preferia os fenômenos, precisava de alguém, né, com o perfil do Dr. Bezerra de Menezes para unificá-los. E foi assim que aconteceu, né? O infatigável trabalhador, com 63 anos, foi convocado por companheiros espíritas a assumir a presidência da FEB. E quem esse grupo encarrega de ir na casa do Dr. Bezerra de Menezes falar com ele, tá? Que queria que ele assumisse a FEB? Pois ele tinha se afastado daquele burburinho porque ele não tinha interesse nessas coisas paralelas. Ele queria uma coisa mais concreta dentro daquilo que ele estava estudando na doutrina dos espíritos, né? E aí, Dr. Bezerra responde, e que eles escolhem quem para ir na casa dele? Exatamente Augusto Elias da Silva, o fundador da FEB, né, e fundador da revista O Consolador. E quando Elias chega lá, expõe para ele as necessidades, a importância, o quanto eles desejam que ele reúna esse pessoal, Dr. Bezerra responde para ele, ó, como vocês sabem, aquela velha sociedade está sem presidente e desorientada. Em vez de trabalhos metódicos sobre o Espiritismo ou sobre o Evangelho, vive a discutir teses bizantinas, quer dizer, teses antigas, né, que o Espiritismo veio exatamente para elucidar, e a alimentar o espírito de hegemonia, né, dar aquela estrutura, vamos dizer assim, canônica à FEB, ao Espiritismo, e isso não é do Espiritismo. E Dr. Bezerra fala exatamente para eles assim, nesse momento a FEB está sem um objetivo concreto na direção daquilo que é o Consolador que Jesus prometeu. Mas ele não teve como resistir. Os amigos insistiram com ele, e aí vem de novo, né, não só a influência benéfica de Ismael sobre todos eles, mas particularmente naquele momento em cima do missionário que ele mandou para a terra com essa função. E ele não teve outra opção, aceitou, né, a presidência da FEB. Esse ano, então, é 1894. E à frente da FEB ele conciliou, em nome do amor, os místicos, os cientistas, aqueles que defendiam outras e tantas ideias, empunhando sempre o slogan Deus, Cristo e caridade. Meus amigos, e aí nós podemos ver com toda clareza, né, a importância que tem para nós também essa mesma insígnia da bandeira, Deus, Cristo e caridade, né? E vai-se a vida, né? Dr. Bezerra, então, em 6 anos ele consegue transformar a FEB, né? E naturalmente, gente, a unificação do Espiritismo ainda hoje não se faz no nível que vai ser, né? No futuro nós teremos tão unido, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes ele tem uma expressão recente, ela é do início desse século. Ele diz o seguinte: o Espiritismo vai se unir de tal maneira, ou seja, as casas espíritas
como hoje é cada uma delas um ponto de luz instalado na Terra, né, pelos prepostos maiores de Jesus, com o objetivo exatamente de cumprir aquilo que Jesus amarrou, né, e que João anotou lá no seu Evangelho, né, capítulo 14, no versículo 26, que o Consolador vai ensinar tudo que Jesus não poderia há 2000 anos atrás e fazer-nos lembrar o que ele havia dito. É por isso que o Espiritismo é chamado de o Evangelho Redivivo. É porque vem o Consolador com essas duas funções básicas, e é claro que se desenvolve ao infinito as funções, né, do Consolador. Mas o básico era isso: estudar o Evangelho de forma rediviva. Por isso que o Espiritismo é chamado de o Evangelho Redivivo. O que é esse redivivo? É rejuvenescido, é o mesmo Evangelho, com uma linguagem atual, né? Uma linguagem trazida para o contexto atual. E vamos observar então que o nosso amigo consegue muita coisa, mas ainda hoje tem união para se fazer. E num dado momento, agora no início do século, ele faz a seguinte afirmativa, repetindo: quando todas as casas espíritas, todos esses pontos de luz estiverem ligados, nós vamos construir uma inextricável malha, quer dizer, uma rede, assim, tipo uma rede de pesca, em que vai recolher todo o mal. Olha que coisa fantástica. Olha que previsão. Olha que planejamento. Por isso que ainda falta um pouquinho, mas é questão de tempo, pois nós estamos insistentemente trabalhando a nossa melhora, estudando o Evangelho de Jesus de forma rediviva, estudando com profundidade as obras da codificação, as obras subsidiárias e fazendo as nossas mudanças, que somos, então, seres perfectíveis. E daqui a pouco nós estaremos em condições de unir todos esses pontos e formar essa malha, né, que esse amigo de Ismael e amigo do povo da terra, particularmente dos brasileiros, né, nos orienta que será formada, né. E, naturalmente, chegou o momento do nosso amigo retornar, né, para a equipe espiritual de Ismael, já agora no mundo invisível, né. E então inicia-se o ano de 1900, bem no início mesmo do ano de 1900, o nosso amigo Dr. Bezerra foi acometido de violento ataque de congestão cerebral, que o prostrou no leito de onde não mais se levantou, né. Ficou alguns meses ali, né, prostrado, e aí vem N história, né, já tinha todo aquele seu trabalho que já vinha fazendo há muito tempo, da medicina gratuita, né? O Dr. Bezerra de Menezes, ele praticamente não cobrava na fase final do seu trabalho como médico. Ele trabalhava incessantemente, N horas por dia, e na maior parte das vezes sem remuneração. Há tanto que até a sua família, às vezes passava até necessidade material, eles tinham que dar um jeitinho nisso aí, né? E existem muitos casos, né, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que naturalmente nós não nos estenderíamos muito, mas nós vamos ver que o querido amigo Dr. Bezerra de Menezes, ele então desencarna em condições não muito favoráveis economicamente, tá? Mas desencarna muito rico. E quando ele chega no mundo dos espíritos, como é normal, né? Eles passou por aquele momento de repouso, né? E lá no mundo dos espíritos se aproxima dele uma das missionárias de Maria, uma das trabalhadoras da equipe de Maria de Nazaré, de nome Celina, muito conhecida essa história, né? E a mensageira de Maria, então, se aproxima de Jesus, né? E toca o ombro de Bezerra, o desperta e fala: ô Bezerra, nossa mãe manda lhe informar que você já está no mundo dos espíritos e que já está na hora de começar a trabalhar de novo, né? E aí ele, ele se sente impressionado porque quando ele vê Celina, ele fala: Celina, é você? Porque ele já tinha o hábito, né, de, em desdobramento, estar no mundo dos espíritos, trabalhando com a equipe da nossa mãe, que ele já trabalha há muitos séculos, né? E aí Celina, sim. E aí ele começa a receber a família dele, todos aqueles, né, mais chegados, vêm também cumprimentá-lo na presença de Celina. E num dado momento, ele fala para Celina: Celina, estou ouvindo um burburinho, o que deve ser isso?
Ela falou, tá, você tá vindo de onde, Bezerra? Tá vindo pela janela. Então vamos lá ver. Aí ele chega na janela, né? E lá fora ele vê uma multidão de espíritos cantando, batendo palma e parabenizando o querido amigo pela sua gloriosa trajetória na última reencarnação, né? E ele pergunta para Celina, ué, Celina, quem são eles? Aí Celina fala para ele, são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome, sem cobrar, aqueles que você deu relógio, carteira, que você curou com um abraço, etc, etc, etc. E outros tantos, Bezerra, são aqueles espíritos atormentados que apareceram, que incorporaram em médios nas reuniões em que você doutrinava e que você os tirou das trevas com o seu amor e o seu trabalho. E aí ele fala para Celina, ele sentiu uma felicidade tão grande que ele fala, Celina, então a felicidade sem linde, a felicidade sem mancha existe, mas só nessas ações que fazemos, como Jesus recomendou, que não saiba a mão esquerda o que deu a mão direita. Então esse amorável amigo, esse bondoso amigo, querido amigo, recebe então o seu quinhão e naturalmente continua trabalhando. Grande trabalhador da equipe de Ismael, continua trabalhando para Ismael, que trabalha para Maria, que trabalha para Jesus, que enfim trabalha para o nosso Criador, né? E ele foi tão pragmático, tão coerente, né, com a doutrina dos espíritos, que ele chegou a criar o verbo kardecizar, né? E ele fala assim num dado momento, ó, Jesus nos trouxe a verdade, Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. A verdade está no Evangelho, mas o entendimento nós não tínhamos. O entendimento que nós temos hoje melhorado foi em função exatamente do Espiritismo que vem nos trazendo essas condições aí, né? Então ele fala, daí o nosso dever de comunicar Kardec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar. Olha o verbo aí, kardecizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. Kardecizemo-nos na carteira de obrigações a que estamos transitoriamente jungidos, né? E N outras afirmações. Uma outra delas, que é muito importante para nós espíritos, mas sem o ranço de ficar impondo nada a ninguém, mas colocando de maneira doce como ele colocava, exatamente como o mestre e seus apóstolos colocavam no passado. Ele fala, devemos passar a doutrina espírita com a pulcritude trazida pelo codificador, ou seja, com a pureza trazida pelo codificador. Nada de pureza doutrinária castradora, não. Não. É baseado mesmo nas obras da codificação, que são bases. E depois nós vamos ter N obras subsidiárias, né? Só o nosso irmão Chico Xavier tem mais de 400, Divaldo mais de 350, Dona Ivone quase 20, etc, etc, etc. Muita coisa que podemos nos basearmos para que possamos passar com a maior segurança a doutrina dos espíritos, né? E foi dessa forma, né, que, tratando dos pobres sem remuneração, que ele recebeu o título de médico dos pobres. E também por defender ainda hoje e sempre, né, como ele sempre coloca, a doutrina dos espíritos e o nosso querido mestre leonês, né, é que ele também recebeu o título de Kardec brasileiro. Então, o médico dos pobres, Kardec brasileiro. Tem muita gente que se a gente perguntar, qual era a missão do Dr. Bezerra? Vai dizer, a missão dele era ser o médico dos pobres, ou o Kardec brasileiro, não. A missão dele é unificar o espiritismo, que ele ainda continua fazendo. Mas naturalmente, como todo homem de bem, enquanto ele fazia, enquanto encarnado na Terra, esse trabalho, e assim como ainda faz no mundo dos espíritos, ele vai socorrendo, amando, tratando, ajudando. Eu quero deixar para vocês, né, estamos encerrando então, 3 obras fantásticas do nosso amigo Filomeno de Miranda, que chegou através do Divaldo Pereira Franco, muito recomendável para o momento. O primeiro é a Transição Planetária, né? Ele é uma edição de 2010, né? Então ele começa com aquele sismo, né, o tsunami que aconteceu no Oceano Índico em 2004 e que matou muita gente, cerca de 230 mil pessoas em 14 países. E chega o ano de 2012, chega um outro livro também fantástico, Amanhecer de uma Nova Era, é o segundo. Você vai ver que dentro desse livro, como acontece
com o Filomeno, sempre que ele faz esse trabalho, tipo do André Luiz, repórter do Mundo Invisível, André tem diversos orientadores, mas o Filomeno, sempre que ele faz esse trabalho, o orientador é Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse livro Amanhecer de uma Nova Era, nós vamos ver que o Dr. Bezerra de Menezes tem N atividades. Entre elas, né, ele está trabalhando a chegada dos amigos de Alcínia, né, dos companheiros nossos que vêm de planeta regenerado para nos ajudar, né? Amanhecer de uma Nova Era. E eu vou muita coisa que tem lá dentro desse livro, né? Entre elas, N espíritos que vêm, que estão nesse momento recrudescendo, né? A obsessão em cima das casas espíritas, porque não tem interesse na regeneração, e o Dr. Bezerra doutrina muitos dele, né? Mas ele leva Filomeno e a equipe que está trabalhando com ele numa praia encantadora e mostra um prédio gigantesco, né? Parece mais uma colônia espiritual, naturalmente fluídica, montada no mundo dos espíritos. E informa para eles: aqui nós vamos entrar, mas tem que deixar aqui fora todo e qualquer pensamento, tá, que possa prejudicar o ambiente. Porque esse prédio está recebendo, e não é só aqui nessa praia não, vários pontos do planeta tem esse tipo de prédio, recebendo as almas que chegam de Alcínia para serem preparadas para a reencarnação. Fantástico isso, gente. O livro é Amanhecer de uma Nova Era, de 2012. E o terceiro é Perturbações Espirituais, tá? Esse é de 2015. E também vamos encontrar lá, continua Dr. Bezerra doutrinando, e como no primeiro já tinha sido apresentado que quem recebeu de Jesus a tarefa, não, é no segundo, a tarefa de fazer esse trabalho de seleção, separar o joio do trigo, né? Daqueles nossos irmãos que não estão conseguindo, daqueles de nós que não conseguiram passar na prova para o planeta de regeneração, quem está fazendo esse trabalho é o nosso querido irmão Francisco de Assis, né? E aí acontece o seguinte, nesse terceiro livro, Perturbações Espirituais, eu destaquei um trechinho aqui, que quem fala é a própria nossa querida companheira de Francisco de Assis, Clara de Assis, hoje a nossa Joana de Anjos, né? Então, ela fala assim, ó: iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade, embora haja um fluido de outras benéficas ocasiões que desperdiçaram e desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores a fim de que disponham da sublime oportunidade de reencarnação e de crescimento na direção do bem. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Entre eles é a comunidade franciscana. Muitos franciscanos estão reencarnando na Terra. E como nós já sabíamos, porque Edivaldo já falou isso, tão logo ele desencarna, a Joana também vai reencarnar, né? A Clara de Assis vai reencarnar novamente na Terra. E aí ela coloca, para encerrar: depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Então, depois desse processo, meus amigos, quem vai reencarnar na Terra é o próprio Francisco de Assis. Muito obrigado a todos e desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nos ambientes onde nos encontramos e em nossos corações. Muita paz.